É. Agora, você lá já na primeira resposta você já tinha mencionado essa questão do apoio dos Estados Unidos e de talvez pela primeira vez, né, ter estremecido de verdade, né? Porque se tem uma coisa que sempre foi, que é um contínuo na história do Estado de Israel, era o apoio. Você discorda? Por favor, me derrube, imediatamente derrube a minha bobagem. Não, desculpa, mas eu acho que isso é um pouco o senso comum, né? Porque, vamos lá, Israel nasceu... Não, mas é porque isso faz parte um pouco de uma ideia que às vezes me incomoda, de que Israel é um projeto colonial, imperial, europeu, primeiro europeu, depois americano. Na realidade, o sionismo, ele nasce no século XIX, a potência que estava lá era o Império Otomano, os primeiros sionistas, como o Theodor Herzl, encontraram com o sultão, Ben Gurion aprendeu o turco, e foi morar em Istambul porque não estava claro que o Império Otomano ia deixar de existir. Então, se a potência era o Império Otomano que tem que negociar, é isso. Então o Império Otomano caiu, são os ingleses. Então, negocia com os ingleses. Então, a história dos judeus, né, no mandato britânico era com os ingleses contra o nazismo, porque tinha que libertar e salvar os judeus na Europa, mas contra os ingleses porque queriam um Estado. E aí, quando nasce o Estado de Israel em 48, tinha um boicote. A princípio, ninguém vendia armas. Quem vai vender armas para Israel, tem que falar baixinho, era a Tchecoslováquia, que estava na órbita da União Soviética. Israel nasceu com uma ideologia socialista. Se você vê a Golda Meir, que é uma figura incrível, ela era socialista, ela participava da Internacional Socialista. Só que ela tem uma história fascinante, porque ela nasceu na Rússia, ela nasceu na Ucrânia, em Kiev, mas ela morou nos Estados Unidos, ela falava inglês fluente. Então, ao mesmo tempo que ela é socialista, né, de carteirinha, a realidade é aquela, não tem arma, não tem ajuda, precisa de dinheiro. Como é que você vai fazer? Vai mobilizar quem pode. Né? Então, a Golda, ali, ela foi uma das mães, ela foi uma das 2 mulheres só que assinou a Declaração de Independência, ela foi ministra do Trabalho, depois ministra das Relações Exteriores, até ser primeira-ministra, né? Ela morreu nos anos 70, mais ou menos nessa época, eu acho surreal, porque ideologicamente, né, ela era absolutamente socialista, nem gostava tanto, né, daquela ideologia, mas você precisa articular. A mudança dos Estados Unidos de um apoio maior, por exemplo, em 56, os Estados Unidos ficaram, eu ia falar um palavrão, ficaram muito chateados. Ficaram muito chateados da articulação de Israel com a França e a Inglaterra, porque estava a Guerra Fria. Na Guerra de 67, Israel vai ter um problema, preemptive strike, ataque preventivo, não pode ter armas. A mudança, eu diria, se consolida nos anos 70. Tá? Aí sim, com Kissinger, choque do petróleo, Guerra Fria o tempo todo por trás. Então, assim, a primeira coisa que eu queria te dizer é que eu entendo década de 70 e acho que tem que entender essa complexidade per se, e também para combater uma narrativa mainstream, que para mim me incomoda. Israel é muito problemático, tá? A ocupação é um horror, mas falar que é um projeto colonial, imperial, racista... Eu não ia por esse caminho aí, não. Tá? Eu não estou falando você, eu estou falando que isso é muito presente no público brasileiro. E aí, dito isso, ok, ficou claro que o apoio dos Estados Unidos é muito... Inclusive, o programa nuclear israelense foi negociado pelo Shimon Peres com a França. Os americanos não gostaram muito, eles ficaram sabendo depois. Parece que em 73, quando os norte-americanos não estavam muito claros que iam ajudar Israel, parece que Israel mexeu ali em Dimona, falou, opa, né? Então, assim, tem toda uma discussão, tem autores falando sobre isso, só para mostrar que não é uma constante, mas que, nos últimos tempos, ficou não só importante, como uma característica, e a Golda, para mim, eu estou mostrando a história dela importante, porque é bipartidária. Isso, era onde eu ia chegar, que tanto republicanos quanto democratas sempre primaram por manter essa aliança. E essa foi a estratégia, né, de todos, né? Enfim, mesmo você pode pegar o Begin, né, a Golda, quer dizer, da direita e da esquerda, sempre foi, né, esse é um parceiro estratégico para a região. A interpretação do Benjamin Netanyahu, esse gênio aí da estratégia, né, que ele pelo menos se acha assim, é de que, olha só, é um cálculo. Existe uma comunidade judaica nos Estados Unidos, cerca de 6 milhões, né? 6, 7 milhões. A comunidade judaica nos Estados Unidos ela é muito importante, ela está muito localizada em Nova York e na Flórida, mas mesmo ela ascendendo socialmente, ela é democrata. Então, começa a criticar, né? Começa a ter aqueles grupos lá falando, não, eu apoio Israel, mas critico a ocupação,
né? Começa a ter aquele apoio crítico. Mas quando você tem evangélicos, alguns grupos evangélicos, né, enfim, não são tão assim. Então ele começa a fazer uma mudança mais para os republicanos, né? Enfim, ele faz uma aposta no Trump, uma aposta pessoal no Trump. Então a interpretação do Benjamin Netanyahu, por isso que muitas pessoas estão surpresas com Biden, né? Porque o Biden era vice do Obama. O Biden viu que o Bibi fez e abusou. Inclusive há articulistas israelenses que falam que o Bibi foi racista com o Obama. Então, só para se entender essa figura, né, que, enfim, começa a articular essa visão que na cabeça dele é muito engenhosa de, olha só, os Estados Unidos continuam importantes, mas, sobretudo, né, um grupo essa polarização global, a gente vê uma articulação ali, né, entre Trump e Bibi. Então, essa foi uma questão no começo do governo Biden, né? O Biden, eles já se conhecem há 40 anos, eles falam isso. Tem muita gente que fala que o governo Biden, tem muita gente que está horrorizado com o apoio que o Biden está dando, né? Mas, enfim, tem algum cálculo ali que eu acho que tem a ver com eleições, né, com eleitorado, muito difícil, né? Mas, enfim, mais uma vez, tudo que a gente fala tem que dar uma viagem, mas o meu ponto aqui é que eu discordo de que sempre foi os Estados Unidos, eu entendo que é da década de 70 para cá, e que da década de 70 para cá era bipartidária, a grande mudança foi essa guinada mais republicana, e que agora, com os democratas, né, com essa crise toda, está se sustentando. Mas o quanto isso vai se sustentar, não está claro. sabe.